Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Stephanie e hoje eu vim contar como é que eu me formei na quarentena. Então, lá para março de 2020, mais ou menos, o Brasil entrou em pandemia e com isso veio a quarentena. A minha faculdade aqui em Campinas foi uma das últimas a realmente adotar a quarentena. Então, assim, lá na quarta-feira da semana que realmente surgiu a quarentena, né, a pandemia no Brasil, a minha faculdade estava funcionando. Eu lembro que na sexta-feira, eu estudava à noite, a minha professora ainda falou assim, quem sabe a gente se vê segunda-feira, isso não vai dar nada. E aí no sábado daquela semana foi decretada a quarentena e nunca mais voltamos lá. E aí nesse período acho que a gente ficou umas 2 semanas assim, sem ter aula online, sem ter nada, porque a universidade não tinha estrutura, né, pra ter aula. A gente não sabia muito bem quanto tempo isso ia durar, a gente achava que ia ser algo passageiro e acabou não sendo. E aí umas 2 semanas depois começaram a ter aulas pelo Zoom. E com as aulas pelo Zoom, tudo era muito confuso no começo, nem os próprios professores, coordenadores sabiam muito bem como lidar com a situação. E como a gente estava em ano de TCC, pra gente ficou muito pior. Porque como, né, acho que eu não falei no começo do vídeo, eu me formei em jornalismo, e o nosso TCC geralmente é livro, documentário, podcast, rádio, a maioria das coisas são presenciais. O meu, desde o princípio, seria documentário. E eu falei, como irei fazer um documentário no meio de uma pandemia? Já que a maioria das minhas fontes não eram de Campinas, e sim de São Paulo. E eu moro com os meus avós e sou do grupo de risco. Eu falei, ferrou, não vou entregar o TCC. Simplesmente foi isso. Mas e aí no começo, nesse primeiro semestre ainda de 2020, ninguém sabia muito bem como ia desenrolar o TCC. Então isso deu muita ansiedade na gente. Passou o primeiro semestre, entramos de férias, né, recesso. Quando voltamos em agosto, a coordenação, na verdade os reitores, decidiram flexibilizar o TCC. O nosso TCC originalmente tinha que ser feito sozinho, né, não poderia ser em grupo. Com a flexibilização, abriram para abrir grupos, né, fazer em grupos tanto livro quanto documentário, ou enfim, podcast, sites que tiveram. Na época, eu optei por fazer sozinha, continuar o trabalho sozinha, e com a flexibilização também veio a possibilidade de fazer um documentário online. E foi o que eu fiz. No começo eu fiquei com muito medo de fazer um documentário online, porque ninguém nunca até então tinha feito um documentário assim. E falei, vai ferrar, por causa de conexão, internet e tudo mais. E aí, só que era a única maneira que eu tinha pra fazer naquele momento. Então eu agarrei com todas as forças e comecei a procurar as minhas fontes e marcar as entrevistas online. E facilitou bastante. Com um documentário online, venho muitas dúvidas, né, de como seria feito, qual formato seria feito. E aí eu optei por gravar com todas as minhas fontes primeiro e depois ver como eu iria formatar tudo isso. E gravar online é muito complicado, porque há a questão da sua internet e a internet da fonte. E como a gente iria conseguir, né, deixar uma conexão boa, imagem legal e até mesmo enquadramento, porque você não está lá, né, na casa do entrevistado falando, ó, fulano, fica centralizado ou tudo mais. Não tinha como. E quando, acho que a coisa que mais aconteceu e que mais me aborreceu foi realmente travamento de conexão. Porque aconteceu de travar e eu não tinha o que fazer, não dava pra ficar interrompendo toda hora e nem, enfim, pedindo pra fonte parar ou voltar, reiniciar a internet. Então isso a gente teve que fazer um trabalho muito grande de edição e mesmo assim tiveram esses percalços no meio do documentário. A ideia, o meu documentário foi dividido por capítulos como se fosse um diário. Eu fiz um documentário sobre transição capilar, né, não contei isso também. Mas meu documentário foi sobre transição capilar e eu tive a ideia de fazer como se fosse um diário. Peguei essa ideia e tive essa ideia de fazer esse documentário como se fosse um diário, e eu peguei essa ideia do seriado
Jane a Virgem, que cada capítulo seriado eles colocam capítulo 1, capítulo 2, e foi assim com o documentário. E ficou muito legal o documentário, a ilustração, até mesmo por causa do editor de vídeo, que era muito experiente, me ajudou demais nessa parte. Montei o documentário, chegou a temida hora do TCC, e sim, o TCC foi online. E eu falei, gente, não vai dar, não vou conseguir, eles vão me escrachar, porque tem travamento, tem erros de enquadramento e tudo mais. Mas quando surgiu a época do orientador da carta, a gente sabia que quem tinha carta para apresentar na primeira semana de banca já tinha passado, o que deixou todo mundo mais tranquilizado. A gente não sabia a nota, mas sabia que o 7 tinha. Então, na hora que a gente foi apresentar, eu falei, bom, 7 eu vou ter, e vai ser no máximo isso mesmo, né? Quando eu apresentei o meu TCC, na hora que a gente estava apresentando a conexão, o dia tava chovendo muito, muito mesmo. Aí na hora que eu estava apresentando, e tava tipo mais ou menos uns 5 minutos de documentário, a internet cai. E eu saí da sala no meio do meu documentário, pedi pro meu noivo reiniciar, correndo, ver o que tinha acontecido, e voltei. Quando eu voltei, enfim, como a cidade toda tinha chovido muito, todo mundo tava com problema de conexão. E quando eu voltei, a gente tinha decidido não passar o documentário para os demais, né? Já que os professores já tinham assistido. E aí os professores comentaram, gostaram muito, o que eu achei que não iriam gostar, tava com muito medo, e tirei 9.3. Quando eu tirei essa nota, saiu no site, eu não acreditei. Eu fiquei besta mesmo comigo mesma, porque foi um TCC muito difícil, né? No meio de quarentena, pessoas ficando doentes, e você achando que você não iria entregar, você tirar uma nota tão alta. Na verdade, esses, acho que décimos, né, que falam, foi tirado porque uma partezinha ficou mais curta do que as demais. Eles explicaram isso. Mas eu fiquei muito orgulhosa, e a lição que eu tirei de tudo isso foi, cara, se você tá fazendo um TCC e você não sabe como vai ser agora na quarentena, tá pensando em desistir, não desista. Faça você mesmo, faça do seu jeito, que vai dar certo. Um grande beijo e tchau, tchau!